sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje é um dos versículos mais interessantes sobre o Espírito Santo, porque é 1 Coríntios 3,16, é o texto que diz claramente que nós somos o templo do Espírito Santo. É uma doutrina muito especial, muito difícil, mas ao mesmo tempo nos alegra bastante, mas também mostra o tamanho da nossa responsabilidade, sabermos que somos o templo do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 3,16, nós lemos assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse texto claramente diz que o Espírito de Deus habita em nós. E essa é uma das grandes diferenças do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Antigo Testamento quer dizer antiga aliança. Novo Testamento quer dizer nova aliança. Essa é uma grande diferença. Nós vimos, quartas-feiras passadas, que o Espírito Santo agia em alguns homens do Antigo Testamento. Agiu em Moisés para ser líder, nos 70 anciãos para serem líderes, agiu nos reis, nos artesãos, nos profetas, agiu em muitos homens, agiu de modo sobrenatural, capacitando-os. No Novo Testamento, isso fica muito mais forte. Por quê? Porque o Espírito Santo não somente age em pessoas estrategicamente importantes no contexto do Antigo Testamento. Reis, profetas, Moisés. Agora o Espírito Santo age em todo crente. No Antigo Testamento ele não agia em todo o crente. A gente não vê isso. E esse texto que acabamos de ler, de 1 Coríntios 3,16, nos mostra que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele habitava no templo. Porque Paulo está fazendo uma analogia, por comparação. Olha o que diz de novo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso, crentes de Corinto? Mas isso é novo, é da nova aliança. E na velha, o Espírito Santo habitava no templo. Não era nas pessoas. Era no meio do povo. Para abençoar o povo. Sim, era a presença de Deus, era o Espírito Santo de Deus ali no templo. Certo? Mas não era individualmente. Não existia isso. Óbvio que o Espírito agia individualmente em alguns, mas habitava no templo. Havia uma grande distância entre o crente e Deus no Antigo Testamento. Veja que muitos iam ao templo para orar. Por que não orava em casa? Mas é porque eu tenho que orar no templo, porque Deus habita no templo. Entendem? Daniel, quando estava cativo, ele orava olhando para Jerusalém. Por quê? Porque o templo estava destruído, mas pelo menos eu sei o rumo da cidade de Jerusalém. Então eu oro orientado por Jerusalém, porque o templo, ele esperava, tinha essa expectativa, será reconstruído, porque é o local da habitação de Deus na terra. Óbvio que Deus é infinito, Deus não habita num prédio, é claro, Deus é ilimitado, então ali é óbvio que era simbólico, mas Deus agia e abençoava o povo através dessa habitação no templo. Mas Deus mesmo, em essência, não estava dentro daquelas paredes, claro, mas aquilo era a forma de Deus abençoar o povo e de dizer: eu estou no meio de vocês, vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Hoje mudou, o Espírito Santo não está mais naquele templo, o Espírito Santo está em nós. E é interessante que no Antigo Testamento, quando Deus se desgostou de Israel pelos pecados de Israel, de idolatria e outros mais, o que é que Deus fez? Mandou invadir Jerusalém e destruir o templo. Por quê? Não tem sentido. Para que um templo, se não há santidade e se as pessoas não adoram ao Senhor como deve ser? Perde o sentido do templo. Deus mandou destruir o templo. Quando houve o retorno do cativeiro, reconstrói o templo. O templo foi destruído novamente. Não tem templo hoje. Por quê? Porque novamente o povo, que era para ser o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor Israel, não obedeceu ao Senhor. Traduza isso para hoje. Quem é o templo? Somos nós. Lembra da ceia do Senhor em Corinto, o texto da ceia que a gente lê sempre, 1 Coríntios capítulo 11, e não é por isso que muitos
ficam doentes e morrem. Deus matou muitos ali por conta de não saberem exercer a comunhão na ceia do Senhor. Por quê? Porque no momento em que eu, crente em Jesus, não estou adorando a Deus como deve ser, Deus destrói o templo. Deus me mata. Essa é a lógica, desde o Antigo Testamento até hoje. E é o que Paulo está dizendo. Vocês não entendem que vocês são o templo de Deus? O Espírito Santo habita em vocês. Vocês não entenderam isso? É o que Paulo está dizendo para Corinto. Essa pergunta, não sabeis que, logo no início do versículo, é uma censura aos coríntios. Paulo está repreendendo esses irmãos, porque eles deveriam ter um tipo de comportamento excelente, porque eles são crentes. O Espírito Santo de Deus habita neles. Vocês não sabiam disso? Essa era a repreensão. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4, Paulo diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Paulo dava graças a Deus, porque aqueles crentes receberam, aqueles coríntios receberam a graça de Deus e receberam enriquecimento de Deus no conhecimento, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eu tenho um entendimento de que eu sou o templo do Espírito. Por que eu estou pecando? Era isso que Paulo estava dizendo ao falar que eles eram templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, conhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E desse versículo aqui, vamos retirar somente o aspecto, somos senhores do saber. O que ele estava dizendo aos coríntios é que eles sabiam muito bem o que a Escritura dizia com relação à idolatria. Eles tinham esse entendimento. Ou seja, eram crentes que tinham entendimento da Escritura, mas estavam em pecado. A igreja de Corinto é uma das igrejas que mais apresenta pecados no Novo Testamento. Não vou dizer que é a mais pecadora, mas tem muitos pecados. Era uma igreja dividida, partidarista, era uma igreja soberba, era uma igreja infantil. Crentes carnais ali quer dizer crentes infantis. Era uma igreja que brigava por tudo, pelos dons. Eu tenho o melhor dos dons? Não, quem tem sou eu. Eles disputavam para saber quem era mais espiritual. A pessoa, o crente que disputa para saber quem é o mais espiritual, já perdeu, né? Não são os dois que estão brigando ali, né? Mas eles disputavam para saber quem era o crente mais espiritual ali de dentro da igreja. Havia imoralidade dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, quando ele sabia, havia permissividade. A igreja sabia da imoralidade e permitia. Entende? Permitia. Qual era? Havia o rapaz que tinha relações íntimas com a madrasta, né? Ou seja, a igreja sabia. E Paulo diz, retira do meio de vós o que faz essas coisas, porque, obviamente, isso é pecado. Então, poderíamos passar a noite falando dos pecados da igreja de Corinto, porque foram vários, muitos pecados aquela igreja tinha. Mas era uma igreja de Deus. E o que é que esses irmãos estavam fazendo? Exatamente tudo que a gente está pregando até hoje. Eles estavam apagando o Espírito, entristecendo o Espírito. Era isso que eles estavam fazendo. Por isso que Paulo diz, vocês não sabem que são templo do Espírito? Por que fazem essas coisas? Lá em Efésios 30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito. Quer entristecer o Espírito? Eu vivo em pecado e ignoro o fato de que em mim habita, de uma maneira que eu não sei explicar, e de modo sobrenatural, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, que estava na criação de tudo, e esta pessoa habita em mim, e habita nos crentes aqui, para nos capacitar a vencer os nossos pecados, para nos dar o poder para pregar o Evangelho, para nos dar condição de amar o inimigo, de perdoar o ofensor, porque é difícil, mas temos o Espírito Santo de Deus. E em Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Esses irmãos estavam apagando o Espírito. Por isso, Paulo pergunta, não sabeis dessas coisas? Vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo? Se sabem, por que pecam? Essa era a resposta à pergunta. Verso 17, 1 Coríntios 3, 17, verso seguinte.
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quem é o templo do Espírito? Sois vós, é o crente. E se alguém tentar destruir esse crente, esse templo, Deus está dizendo, eu vou destruir. E quem estava tentando destruir os crentes aqui? Aqui é um alerta de Deus, obviamente, do próprio apóstolo Paulo, para os crentes, se é que são crentes, que prejudicam a igreja, que se dizem crentes, estão em pecado, dão mau testemunho, semeiam contendas, fazem fofocas, prejudicam os crentes de dentro da igreja. Deus está dizendo, se vocês estão prejudicando o templo do Espírito, que é cada crente da igreja, eu vou destruir você. É o que Deus está dizendo. Duro, não é verdade? Mas por que foi duro? Porque Corinto era uma igreja cheia de pecados. Existem igrejas, infelizmente, que se permitem estar cheias de pecados. E como é que a gente resolve? Do jeito que Paulo está fazendo aqui. Paulo mandou uma carta, no caso, uma pregação, resolvendo não, mas mostrando todos os problemas daquela igreja, e quem vai resolver é Deus. Deus vai destruir os que estão prejudicando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Difícil e dura mensagem, e Deus vai destruir por quê? Porque o templo do Espírito Santo é sagrado. Nós somos sagrados para Deus, santos, preciosos e especiais. Essa verdade, além de tudo isso que eu estou dizendo, nos ensina também o quê? O valor pessoal. Onde está o nosso valor como pessoa? Isso é uma questão muito difícil para o ser humano. Muitas pessoas se deprimem porque não sabem qual é o seu valor. Ah, ninguém me dá valor. Ah, ninguém me apoia. Ah, eu tenho uma baixa autoestima, ou pela minha aparência, ou pela minha formação, ou por muitas questões emocionais e pessoais e que eu herdei. Isso é verdade, talvez todos nós tenhamos algum tipo de problema sim. Mas quando nós cremos em Jesus, somos convertidos, nós recebemos um valor. Nós somos valorizados pelo ser mais importante do universo. Pode, talvez, o seu familiar não dar muita atenção a você, pode ser que ou é o marido, ou é o esposo, ou são os filhos, ou são os pais para com os filhos que não dão atenção a você, e você fica triste, eu fico triste, é natural. Mas lembremos, o Senhor Todo-Poderoso nos considera sagrados, e Ele diz que vai destruir quem vier contra nós. Olha, temos a proteção de Deus. O Senhor é por nós e o Senhor não vai permitir que nada nem ninguém destrua a igreja dele. Se você é crente em Jesus, é da igreja de Deus. Não estou falando de hall de membros, estou falando da igreja dos crentes em Jesus. Fique tranquilo, né? Fique despreocupado. O Senhor é por você. Olha o verso 17 de novo, 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vocês, igreja, nós, igreja, somos sagrados aos olhos do Senhor. Nos traz um grande conforto, grande consolo. Mesmo que estejamos só, o Senhor é por nós, Ele nos defende, Ele nos protege. Mas também nos traz uma grande responsabilidade. Deus habita em nós. Quando você está lá no seu trabalho, você é a presença de Deus ali. Na sua família, você é a presença de Deus ali. E quando a gente medita nesse texto, nós começamos a falar menos e pensar mais no que nós vamos falar. Porque o que eu falo é um testemunho acerca do Senhor. Não é verdade? Não estou dizendo que nós temos que ser sérios e sisudos, não é isso? Podemos brincar, óbvio, né? Deus quer que nos alegremos, mas até no nosso humor, na nossa brincadeira, na nossa alegria, nós temos que lembrar, sou templo do Espírito Santo de Deus, eu represento Deus, onde eu vou, eu represento. Precisa ter uma plaquinha, uma carteirinha, não, né? Mas com a vida, nós representamos o Senhor, porque somos o santuário do Espírito Santo de Deus. A implicação é que, como santuário de Deus, templo do Espírito, devemos viver uma vida que agrade ao Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso proceder, obedecendo a Deus em tudo.
No verso 9, 1 Coríntios 3, 9, Paulo nos compara a um edifício. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quer dizer, o templo, somos edifício, o Deus habita em nós. E 1 Coríntios 3, verso 11 ao 13, ele diz o que é que nós devemos fazer para agradar ao Senhor, já que nós somos templo do Espírito. Olha 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, nós, né? De nós. E o verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Somos templo do Espírito Santo. Não sabeis disso? Se você sabe, então nossas obras têm que ser ouro. E óbvio que nós não estamos falando do metal, não estamos falando de riqueza material. Estamos falando de quê? Qualidade do nosso serviço a Deus. É isso, eu sou templo do Espírito, eu não quero viver em pecado. Eu sou santo, sagrado. Deus vai destruir quem vier me destruir, porque eu, além de filho, sou templo do Espírito Santo. Além de filho de Deus, templo do Espírito Santo. Por conta disso, eu tenho que ter a melhor obra para oferecer ao Senhor. Porque as minhas obras, elas não me salvam. Mas as minhas obras, elas testificam do Senhor. As suas obras testificam do Senhor. Se for palha, a metáfora que é que o fogo vai consumir, não sobra nem a cinza. Nada. Então você pode cantar, você pode pregar, você pode orar, você pode servir em algum departamento da igreja. E se você não tem o entendimento de servir para a glória de Deus, pensando em Deus, então esse seu serviço ele ficou meio inútil. Pode ser até produtivo num aspecto administrativo, num aspecto organizacional, num aspecto litúrgico. Ficou legal, né? Aos olhos humanos, bom. Né? A pregação foi boa aos olhos humanos, mas e o Senhor? Ele é quem vai observar essas questões. Então nós temos que servir a Deus, porque somos templo do Espírito Santo, oferecendo o melhor. Sempre que você fizer qualquer serviço para Deus, e qualquer serviço na vida, até o seu trabalho secular é para Deus também, nós devemos ter isso em mente. Eu trabalho não para o meu patrão, não para o cliente, eu trabalho para Deus. Logo, eu vou fazer o meu melhor, mais do que o meu melhor, porque esse trabalho também, principalmente, é para a glória do Senhor. Por quê? Porque todos nós somos sagrados para o Senhor nosso Deus. Isso é ser o templo do Espírito Santo. Não viver uma vida de pecado, viver uma vida que glorifica ao Senhor, tendo as melhores obras para apresentar. Necessariamente não quer dizer a quantidade, nem quer dizer o que os homens vão falar dessa obra que fazemos, mas quer dizer o que é que eu estou empenhando da minha vida nesta obra. Se eu estou dedicando realmente a Deus o máximo que eu posso, porque ainda é muito pouco para Deus, mas é o máximo que eu posso, eu espero que o Senhor olhe com bons olhos para a obra que eu estou ofertando ao Senhor. Isso é ser templo do Espírito. Nós já somos templo do Espírito Santo. Não esqueçamos dessa verdade, como os coríntios parece que tinham esquecido. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Pai amado, por tua graça e misericórdia, pela bênção de estar na tua igreja e poder hoje te adorar com cânticos, com oração, com a reflexão da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos como templos do teu Espírito Santo, Pai. Certamente uma honra para todos nós, uma grande alegria sabermos o valor que o Senhor nos dá. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, trememos e tememos porque é uma enorme responsabilidade. Capacita-nos com o teu próprio Espírito para sabermos viver para a glória do teu nome, como templos do Espírito. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então estar orando e orar pela nossa conferência missionária. Diga,